Bem-vindo a todos, é um prazer estar aqui com vocês, em nome da Casa Hunter. Esse é um webinar temático, nós estamos em plena semana de FARI, Semana Nacional, em que a gente discute essa patologia rara, e tem a oportunidade de reunir um grupo do Day Hunter, que é um atendimento multidisciplinar, um serviço que a Casa Hunter tem há alguns anos. Então, temos aqui as especialistas que atuam nesse serviço e a coordenadora desse projeto, que é a Regina Cury, que vocês estão vendo aí. E é um prazer muito grande estar com vocês. Para a gente começar essa dinâmica, eu vou pedir para vocês se apresentarem e rapidamente falarem um pouquinho de o trabalho que vocês desenvolvem e a relação de vocês com doenças raras. Regina, você pode começar pela gente? Olá, eu trabalho com doenças raras desde o início da Casa Hunter. Já tinha tido experiências anteriores em outros serviços que trabalhei, atualmente eu coordeno então o projeto Day Hunter, que é um projeto que tem se expandido, e fico muito feliz em poder participar aqui e poder falar do nosso trabalho. Andréia, pode falar agora? Andréia Bessa, por favor. Posso. Boa tarde, eu sou Andréia Bessa, advogada, já atuo no terceiro setor há um bom tempo, na área de saúde aí já há uns 5 anos, principalmente no que se refere à acessibilidade, né, a tratamentos. Juliana, por favor. Oi, eu sou a Juliana, sou assistente social, trabalho no The Hunter há 1 ano e pouco, tenho honra de trabalhar com essa equipe e com os pacientes e com as famílias que a gente atende. Já tinha atendido algumas pessoas com doenças raras em outros lugares que eu também trabalhei. Letícia, por favor. Uhum. Olá, eu sou Letícia Oliveira, sou psicóloga do Day Hunter aqui de São Paulo. Eu atuo no acolhimento psicológico de pessoas com doenças raras aqui e seus familiares também. E faço parte também da avaliação neuropsicológica dos pacientes. Eu possuo mestrado pela Unifesp, pelo Programa de Saúde Coletiva. Na minha dissertação, os cuidadores de pessoas com deficiência foram o meu público-alvo. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, psicologia hospitalar, pelo Instituto de Psiquiatria do HC, sou neuropsicóloga pelo Conselho Federal de Psicologia e sou instrutora de Mindfulness pela Unifesp. Eu atuei no ambulatório de diagnósticos da PAI de São Paulo por 6 anos, que agora mudou de nome, virou Instituto Jô Clemente. E atualmente eu sou docente lá nos programas de pós-graduação e atuo no consultório particular. Seja bem-vinda, prazer tê-la aqui. Rosângela, por favor, se apresente, conta um pouco para a gente o trabalho que se desenvolve aqui no Day Hunter em São Paulo. Olá, meu nome é Rosângela Silva, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho com doenças raras e erros inatos do metabolismo há 10 anos. E atualmente eu sou fisioterapeuta do projeto Day Hunter desde 2018 e sou colaboradora do Instituto de Erros Inatos e Metabolismo, né, do IGIM. Então, no projeto Day Hunter, nós temos a oportunidade de avaliar várias doenças raras, né, e orientar qual o melhor tratamento, qual o melhor tipo de tratamento para cada doença, junto com a equipe. Meninas, é um prazer ter vocês aqui. A gente vai começar com as nossas perguntas. E a primeira pessoa que eu gostaria de ouvir é a Regina. Regina, eu acho que seria muito interessante que os nossos ouvintes entendessem um pouco mais o que é o Day Hunter, os seus objetivos e como é que ele atua no Brasil. Ok. O projeto Day Hunter, ele se volta para a avaliação de pessoas com doenças raras. Ele oferece uma avaliação multidisciplinar com profissionais das áreas médicas e não médicas, né? Áreas não médicas são os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, neuropsicólogos. Nós temos nas nossas equipes também enfermeiros, nutricionistas, e
não tão ligado à parte de saúde, mas muito importante dentro da equipe, é o profissional do serviço social. E a proposta é que essa avaliação aconteça num único lugar. Então, todos os profissionais atendem no mesmo serviço, num único lugar, né? Por que a gente criou esse projeto? Porque nós vimos a grande dificuldade que os pacientes tinham em, primeiro, encontrar profissionais aptos a atendê-los, né? São doenças raras, grande parte dos profissionais não tem formação, né? As faculdades muitas vezes não abordam esses temas, então os profissionais muitas vezes não têm formação para atender essas doenças raras. Então, são doenças que não aparecem no dia a dia de consultórios dos profissionais, né? Então, elas são desconhecidas por muitos dos profissionais e esses pacientes têm muita dificuldade de encontrar pessoas aptas para atendê-los. Outra dificuldade é o deslocamento do paciente. Então, eles acabam tendo que se deslocar para os grandes centros que oferecem maior possibilidade de assistência. E para esses pacientes, muitas vezes, esse deslocamento é extremamente difícil. Muitos deles têm dificuldades de locomoção, dificuldades financeiras, então tudo isso acaba dificultando muito o tratamento do paciente, a continuidade do tratamento do paciente. Tendo em vista essas dificuldades, a ideia do Day Hunter, então, foi criar equipes, né, que pudessem juntar profissionais aptos a atender esses pacientes num único lugar. Para evitar que os pacientes tenham que se deslocar muitas vezes durante a semana em busca de profissionais de serviços diferentes, né? Então, nós formamos equipes equipes multidisciplinares que atuam no mesmo lugar, atendem no mesmo lugar, né? E hoje eles estão atuando aonde? Oi? E hoje eles estão atuando aonde? Em que lugares? Nós temos equipes atualmente, então, em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e iniciando equipe em Goiânia. A ideia é que a gente expanda mais ainda e que esses atendimentos possam se aproximando e se aproximando dos pacientes, né? Quer dizer, que os pacientes deixem de ter que se deslocar tanto para ter um atendimento digno para suas doenças. Eu acho que é muito interessante a gente ter essa abordagem multidisciplinar, essas dificuldades todas que você falou. E talvez um dos tópicos mais interessantes quando a gente pensa em doença rara é a psicologia, que entra aí com um imenso guarda-chuva nesse processo todo. Então, eu queria fazer a próxima pergunta a você, Letícia, já puxando para a semana de Fabry, né, que entre os sintomas que são associados à doença de Fabry, a gente sabe que está a depressão. Ela é uma realidade para muitos pacientes, né, e é interessante tentar entender como é que esse apoio psicológico pode auxiliar no tratamento desse sintoma e quais os cuidados que devem ser tomados quando esse sintoma aparecer, principalmente para os familiares. Uhum. Sim, a depressão ela é uma realidade para muitos pacientes com Fabry. O objetivo do apoio psicológico, Ariadne, é disponibilizar um espaço para que eles possam compartilhar experiências e possíveis angústias aí relacionadas ao impacto emocional que a condição clínica, a doença de Fabry, possa ter suscitado de alguma forma. Eles, então, recebem aqui com a gente o apoio psicológico necessário, orientações sobre recursos que eles poderão utilizar no dia a dia deles, e estratégias que poderão auxiliar eles aí no enfrentamento, né? Eles recebem também orientação sobre a busca por uma avaliação psiquiátrica, que é muito importante nestes casos, e por um processo psicoterapêutico também, uma busca por esse serviço. Quando necessário, já que aqui o acolhimento do Day Hunter, ele não substitui o atendimento de longo prazo. A ideia é ter algo mais pontual, de até 4 sessões, um acolhimento mesmo da demanda. Porque o projeto nosso, ele foi baseado em princípios aí de
estratégias, enfim, da terapia cognitivo-comportamental mesmo, e também baseado na psicologia hospitalar. Então, por isso que ele prevê um atendimento mais pontual. Lembrando que nesse período de quarentena, diversos profissionais estão atendendo aí no formato online, e mesmo de casa é possível receber esse apoio, sabe? Sobre alguns cuidados que eles possam ter, eu pensei o seguinte agora, além de procurar ajuda profissional mesmo, né, principalmente nesse período de isolamento social aqui, que está todo mundo preocupado com a questão do Covid-19, seria importante eles tentarem manter uma rotina, né, procurar manter uma rotina a partir de uma organização externa, de horários, tomar um banho, tirar o pijama, porque isso, organizando externamente, organiza também internamente a pessoa, sabe? E tudo isso nos leva para uma postura mais ativa, pode tirar aquela sensação de que um dia é igual ao outro, sabe? Aquele ranço que fica. Então, pode ajudar, procurar manter uma rotina. Uma outra estratégia que eu sempre oriento é tentar se movimentar de alguma forma, seja com exercícios regulares, dança, leitura, meditação, exercício de respiração, qualquer estratégia que ajude a situar o pensamento no momento presente tende a ajudar, porque essas atividades, elas auxiliam aí na redução do estresse agudo, ajuda a gente a produzir substâncias de bem-estar e tira o foco excessivo de emoções negativas também. Hoje em dia temos diversos profissionais dando sugestões online dessas atividades, então procure o que mais faz sentido para você e procure se movimentar, que é uma boa estratégia. Uma última sugestão que eu daria é tentar manter uma rede de amigos ativa, principalmente nesse período, sabe, que está todo mundo em isolamento. Então, estabelecendo contato, mesmo que virtual, com familiares, amigos, colegas, porque sentir a solidão desse isolamento pode produzir tristeza em excesso e potencializar aí os traços depressivos. Então, tente utilizar a tecnologia a seu favor neste momento e esteja atento. Se perceber que, assim, essas estratégias utilizadas não estiverem sendo suficientes para estabilizar mesmo a parte emocional, procure uma ajuda, seja com seu profissional de referência, seja com a gente está toda terça-feira à disposição para conversar. Então, essas são algumas dicas que eu daria agora, Ariadne, para esse paciente. São dicas valiosas, né? Tem um outro aspecto em Fabry, que quando a gente fala em termos psicológicos, é muito forte, é um traço marcante e complexo de lidar, que é a dor, né? E a dor acompanha muitas das vezes os pacientes com Fabry. Especificamente aí quando a gente fala de psicologia, né, para os cuidadores, né, porque o cuidador acaba sendo um grande contraponto no processo todo, né, em especial, quais são os pontos que ele deve ter especial atenção? Sim, é importante que os cuidadores estejam atentos também à própria saúde. Isso é muito importante, assim, porque muitas vezes é deixado em segundo plano, né, a saúde do cuidador. Então, é fundamental, até mesmo para que seja possível seguir desempenhando um bom papel de cuidador, a gente ter essa atenção. Então, a gente sabe que a saúde do familiar impacta na do cuidador, mas a do cuidador também impacta na desse familiar, né? Então, é importante que ambos se cuidem nesse período, nessa situação, né? Então, nesse período, eu pensei aqui de isolamento social, é importante que os cuidadores, eles têm a tendência a querer ajudar de toda e qualquer forma, né? A gente sabe que tem essa necessidade até real, né? Então, é importante que tente, mesmo assim, reduzir, por exemplo, o tempo que passa assistindo noticiários. Então, buscar fontes confiáveis de informação aí do Covid, insights como o da Organização Mundial da Saúde, super importante a gente diminuir aí esse monte de informações o tempo todo. É uma superexposição, né, que as pessoas estão submetidas atualmente. É bem comum que na ânsia aí por saber como melhor se cuidar ou ajudar o próximo, a gente fique nesses movimentos mesmo, né? Então,
que a pessoa fique muito tempo exposta a um grande volume de informações desnecessárias. Então, a dica que eu dou é, escolha apenas um noticiário ou um momento do dia para você se informar, seja com o site da OMS, seja com alguma outra fonte que você ache confiável, mas não fique o tempo todo exposto a esse tipo de conteúdo, né? Um outro ponto que eu acho que é interessante para os cuidadores é ter uma atenção aí para diferenciar a preocupação produtiva da preocupação improdutiva. Como assim, né? Uma preocupação produtiva seria aquela voltada para a solução do problema mesmo, a resolução de situações. Então, fazer aquilo que está ao seu alcance nesse momento, né? Então, por exemplo, no período agora do Covid, se proteger das formas de com as orientações que a gente já tem para não haver o contágio, né? As preocupações improdutivas, então, elas não auxiliam, né? Elas só criam mais e mais informação na nossa cabeça e mais catástrofe, né? A gente fala que é para descatastrofizar, né? A gente não focar na catástrofe e fazer o que está ao alcance mesmo, né? Então, e uma última sugestão que eu dou é que, da mesma forma que eu orientei aos pacientes, que esses cuidadores também tenham momentos do dia que tentem focar no presente, então seja se exercitando, seja fazendo algum exercício de respiração, então reduzindo o volume aí de ansiedade, preocupação, né? Porque a ansiedade, Regina, é um excesso de futuro, né? A gente fica o tempo todo tentando pensar como que a gente pode não se abater aí com alguma coisa que possa vir a acontecer. Então, isso também cria um volume de informações na nossa cabeça, no nosso cérebro e cansa, né? Então, a sobrecarga do cuidador é muito também por conta disso, por um excesso de criações mesmo que a gente fica, movimentos internos floreando coisas e tentando ajudar da melhor forma. Então, fazer o possível e também se cuidar. Então, tentar fazer algum exercício para desfocar disso, né? Então, da mesma forma que eu orientei os pacientes, que esses cuidadores também possam estar em movimento, como fazendo alguma leitura mesmo, alguma coisa que goste, ouvindo uma música, enfim, fazendo coisas que geram prazer nesse momento. Letícia, super obrigada. Uma questão que está sempre na cabeça é a fisioterapia também pode fazer a diferença nesse processo, né? Para entender um pouco mais do assunto, a gente tem aqui a Rosângela, né? A Rosângela Maria. Rosângela, especificamente quando a gente fala enfim, ela pode, em que momento a fisioterapia pode fazer diferença nesse paciente? Ela pode gerar qualidade de vida para ele? Com certeza, Ariadne. A fisioterapia ela tem um papel muito importante, porque, como você disse, a dor é algo que está sempre presente nesses pacientes, né? Então, a dor ela vai levar a uma série de posições, de posturas que nós chamamos de posturas antálgicas, ou seja, o corpo ele vai ficar numa posição confortável para não sentir dor. Isso vai levar a imobilismo. Então, essas regiões vão ficando cada vez mais em desuso. Isso vai levando a fraqueza muscular, a desequilíbrios musculares. Isso vai levar a alterações na biomecânica articular. Então, esses pacientes, eles acabam apresentando uma série de inflamações nas articulações, nos músculos, em função disso, né? Em função de tudo isso. E aí, o que acontece? É muito comum eles relatarem tendinites, bursites, né? Alterações osteoarticulares, alterações nos ossos. Então, além de tudo isso, todo esse imobilismo, ele vai gerar um ciclo vicioso de mais imobilismo, mais fraqueza muscular. E ali, então, tudo isso vai levando uma série de alterações nesse corpo, que vai ficando cada vez mais rígido, mais intolerante ao exercício, né? Então, a fisioterapia ela pode ajudar muito nessas questões. Uma outra coisa que é muito importante que acontece são as deformidades, muitas vezes na região da coluna. Então, o aparecimento daquelas chamadas hiperlordose, hipercifose,
né, a coluna em S. Por quê? Porque exatamente esse corpo ele vai ficando fraco por conta da dor, né? E claro, eles têm uma dor que é muito característica das regiões das extremidades, né? Que é aquela dor em queimação, que tudo isso está relacionado com a fisiopatologia da doença. E então a consequência disso é muito grave, porque cada vez isso vai diminuindo as atividades cotidianas. Isso pode interferir no trabalho também, né? E, consequentemente, esse paciente, então ele vai ficando cada vez mais imóvel. Então, uma das coisas que acontece com muita frequência, eu colocaria 3 pontos principais de auxílio, em relação às dores no corpo, em relação ao sedentarismo, né, porque eles são intolerantes ao exercício, e em relação às deformidades que podem acontecer e as sequelas que a própria doença que pode aparecer por conta da própria doença, são as sequelas neurológicas. Então, a fisioterapia, como que a fisioterapia pode ajudar? Primeiramente, é preciso uma avaliação, e essa avaliação é uma avaliação individualizada, é uma avaliação para estabelecer quais são as principais alterações que esse corpo está apresentando. E aí o fisioterapeuta ele precisa fazer o tratamento individualizado, ou seja, de acordo com as necessidades daquele paciente. Então, como ele pode ajudar? Então, tem técnicas posturais, né? Por exemplo, o RPG pode trabalhar esse realinhamento do corpo. O trabalho de pilates terapêutico, então exercícios de fortalecimento, de diversos exercícios, mas principalmente exercícios de baixa intensidade, como, por exemplo, o pilates, né? E no caso, o pilates terapêutico, que é o pilates voltado para a reabilitação, né? O fisioterapeuta, ele pode, então, prescrever uma série de exercícios terapêuticos para esse paciente fazer em casa. Então, seria um trabalho, hoje nós temos esse trabalho, a possibilidade de fazer esse trabalho à distância também, né? Então, fazer esse trabalho presencial e à distância, através desse fortalecimento, porque o que eles precisam? Fortalecer e realinhar esse corpo. E o fisioterapeuta também pode ajudar orientando qual o melhor tipo de atividade física que esse paciente pode fazer de acordo com o plano terapêutico dele. Então, essa questão... Você me permitir, Rosângela, eu tive a oportunidade de entrevistar um médico sobre, já na semana de Fabry, né? E ele estava falando sobre uma característica da patologia que ele não consegue fazer o processo de sudorese normal, né? Exato. Eles não suam da mesma maneira. Então, todos os exercícios, qualquer movimentação que envolve o paciente de Fabry tem que levar isso em consideração, não expô-lo a temperaturas muito altas, enfim. E aí ele falou até de exercícios leves, como você está falando, de repente fazer uma coisa específica, de baixa intensidade, e até mesmo piscina, né? Não sei se a fisioterapia também em piscina é uma coisa que você costuma praticar com eles. Isso. Então, exatamente. Então, tem a hidroterapia, que é a fisioterapia na água, né? Mas tudo isso, Ariadne, é preciso, assim, esse paciente, nós temos pacientes que possivelmente estão em processo diagnóstico, né? Que ainda não tem o diagnóstico. Então, ele sofre mais as sequelas da doença. E nós já temos pacientes que fazem uso de terapia a infusão, né? Então, a TRE. Então, eles já estão em tratamento. Medicamentos dá suporte para um trabalho, por isso que tem que ser individualizado. Então, o fisioterapeuta ele precisa indicar um tipo de trabalho de baixa intensidade. Por exemplo, o Pilates ele é ótimo para isso. E aí ele vai sentindo qual é a atividade recomendada, por exemplo, para casa, né? Então, por exemplo, a natação. Então, é preciso realmente ir tateando isso, propondo ao paciente e conversando com o educador físico que está com esse paciente. Por isso é importante a rede de apoio. Para melhorar a qualidade de vida, eu sinto que não é somente um profissional que vai auxiliar nesse processo. É importante colocar isso. Então, esse paciente ele precisa de mobilidade.
ele precisa conhecer o próprio corpo, ele precisa trabalhar, esse fisioterapeuta, ele precisa trabalhar, ajudá-lo na consciência corporal, a conhecer o seu próprio corpo, quais são as limitações, e isso é individualizado, né? Então, assim, cada paciente, o fisioterapeuta precisa, para cada paciente, prescrever o plano terapêutico. Às vezes, aquele plano não funciona para um outro tipo, porque ele precisa de outras coisas. Por isso que precisa de um trabalho individualizado. Mas é importante também, Ariadne, colocar aqui que a avaliação médica é preciso, esse paciente ele precisa estar estável clinicamente para iniciar uma atividade física. Então, a importância de todas as especialidades, né, tratarem esse paciente, assim como o cardiologista, porque ele tem uma série de alterações cardiovasculares, né? Então, esse paciente precisa estar liberado também do ponto de vista cardíaco para atividade física. E aí, fisioterapeuta e educador físico vão discutir, né, vão conversar qual é a melhor atividade física. E aí, vamos ver se isso está funcionando para o paciente. Então, assim, tem muita coisa que nós podemos fazer, né? E nesse momento, por exemplo, a mobilidade do corpo, mobilizar o corpo é importantíssimo, né? Porque quando nós mobilizamos o corpo, nós estamos mobilizando também nosso sistema respiratório, tá? Então, tudo está interligado. Quando nós melhoramos o alinhamento da postura, por exemplo, nós melhoramos todos aqueles músculos envolvidos com o processo da respiração. Então, de certa forma, a sua fala, Rosângela, reforça aquilo que o Day Hunter acredita da multidisciplinaridade do paciente sendo olhado não só por uma equipe clínica, no caso do Fabry, um neurologista, uma cardio, o nefro, enfim, todas essas especialidades olhando, mas também todos os não médicos participando num processo de construção de algo individualizado, particularizado, paciente a paciente. Exato. Super obrigado. Eu posso fazer uma observaçãozinha aqui? Acho que a Rosângela pode até complementar. Muitas vezes o paciente que inicia o processo medicamentoso, ele pode sentir melhora na sintomatologia, principalmente nas dores. Mas da mesma forma, ele não pode relaxar nos exercícios, não é, Rosângela? Ele tem que manter Exato. A rotina da fisioterapia para que ele não venha a apresentar pioras, né? Exato, é preciso ter continuidade, né? Assim, durante o trabalho. Então, o trabalho, ele não termina no consultório, no ambulatório. O trabalho, ele precisa ser continuado em casa. Então, eu tenho experiências, por exemplo, de fazer essa programação para esses pacientes trabalharem comigo no ambulatório e continuar esses exercícios em casa sob a minha supervisão. Então, são exercícios que foram prescritos, individualizados para esse paciente, por exemplo. Então, isso é possível. E uma coisa que eu quero acrescentar aqui, como você bem colocou, é importantíssimo o trabalho multiprofissional, principalmente nas doenças raras, né? Em doenças raras. E, então, quando nós falamos de um paciente, por exemplo, paciente de Fabry, muitas vezes, para que o meu tratamento dê certo, eu preciso, muitas vezes, do suporte da psicologia. Porque emocionalmente, para dar suporte emocional para que ele possa fazer o tratamento, ter aderência ao meu tratamento de exercício. Outras vezes eu preciso muito, e muitas vezes nós precisamos do suporte da assistência do serviço social, para acionar a rede de apoio. Por outro lado, eu também preciso da neuropsicologia. Por quê? Porque ela vai me dar... Muitas vezes eu preciso de uma linguagem para acessar esse paciente. Eu preciso de uma linguagem para acessar, para que ele possa entender aquilo que eu estou falando durante o meu programa terapêutico. Senão, ele também pode não dar certo. Então, eu preciso do trabalho da neuropsicologia, dentre outras coisas, dos testes cognitivos, né? Então, qual a melhor estratégia para lidar com esse paciente? Por outro lado, eu preciso da atuação da fonoaudiologia e da odontologia nas questões orais, porque a boca ela tem uma interferência no equilíbrio do corpo. E esses pacientes, aliás, eles têm
como consequência da doença, também alterações no sistema vestibular, alterações no equilíbrio. Então, eles podem cair com frequência. Né? Então, além das sequelas neurológicas em função da doença, até antes do tratamento da terapia, né, de infusão, então, olha só, olha a quantidade de profissionais, tá? E você está falando agora da infusão, né? O próprio processo de você chegar ao medicamento, né, André, que é advogada e que sabe muitas das vezes das inúmeras batalhas que um paciente com doença rara vai enfrentar, até da consciência de que ele tem direito, até ele conseguir, né, André? Muitas das vezes isso é um processo que ele não tem a menor noção, né? Enfim. Sim. Eu queria complementar, a Rosângela falou bastante, todos vocês falaram do trabalho multidisciplinar, né? E o importante, além de haver o trabalho, a equipe multidisciplinar, é que a equipe trabalhe de forma interdisciplinar, né? Ou seja, conversando, porque muito importante é que os profissionais estejam em contato uns com os outros e trocando ideias, trocando informações, discutindo casos, para que todas as decisões sejam tomadas em conjunto. Quando a gente discute os casos, é uma riqueza de informações infinita, né? Então, a gente ouve o que o outro, a impressão que o outro teve do caso, o olhar da outra área para aquele caso, e é uma soma de informações que, ao final, culmina num consenso em termos de diagnóstico, em termos de condutas, de tratamentos, e é isso que o Day Hunter propõe, né? Além da multidisciplinaridade, é a interdisciplinaridade. Olha, um dos pontos mais relevantes que a gente pode dizer na abordagem no Day Hunter é oferecer essa rede de apoio, né? Conosco, a gente está aqui com a assistente social. Bem-vinda, super obrigada por estar conversando com a gente. Está vivendo um momento bem delicado, um movimento bem atípico, é uma pandemia, né? E eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente passar algum tipo de informação para os nossos pacientes, de como ter acesso a esse benefício concedido pelo governo, muitas dúvidas ainda na cabeça das pessoas, muitos medos envolvidos, né? E eu acho que você poderia se você pudesse ajudar, dar algum tipo de passo a passo, falar um pouco sobre acesso a esse subsídio, eu acho que seria importante. Olá, a primeira coisa que eu queria completar, as minhas parceiras de trabalho colocaram aqui, é a questão da rede de apoio. Para eu acionar essa rede de apoio, seja de médicos e não médicos, eu acho que a gente trabalha muito o entendimento sobre a condição que o paciente tem, para ele poder dialogar com esse profissional que vai fazer o atendimento. Porque muitas vezes, como a Rosângela colocou, a gente precisa fazer o encaminhamento dele para a comunidade. E aí ele é o nosso braço, né, para essa comunidade. E aí muitas vezes a gente manda relatórios direcionados a esses profissionais e também procura o contato pessoalmente, né, assim, por telefone ou até convidando para ir ao Day Hunter para trabalhar essa rede. E isso é muito importante, né? Então, como assistente social, eu preciso colaborar com a minha equipe para que esse paciente ele saia com total entendimento sobre sua condição e possa acionar a rede, seja do Day Hunter interna da gente ou fora, da melhor forma possível, né? Com prioridade, com protagonismo em relação a isso, né? E outra coisa que é bastante importante é que o paciente compreenda qual é a sua rede de apoio. Aí, no caso, como às vezes são muito pequenos os nossos pacientes, então a gente tem que colaborar para que essa família, esse cuidador principal que acompanha ele nos atendimentos, que ele possa entender qual é a sua rede. E a rede de apoio, às vezes, ela extrapola a área clínica, né, ou terapêutica. Né? Então, quem são as pessoas que estão à sua volta? No cuidado, na divisão desse cuidado, na orientação e no suporte que esse paciente, nesse momento, esteja precisando. E aí, como assistente social, a gente tem que entender quais são as demandas que
tem prioridade, né, que aquela família precisa naquele momento para poder fazer os encaminhamentos. E nesse momento do Covid, eu acho que as demandas que eu mais recebo no Day Hunter é o entendimento de como funciona esse auxílio emergencial. Então, acredito que para os pacientes de Fabry também sejam a mesma dúvida, né? Então, assim, é um auxílio emergencial considerando esse recorte que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? Então, ele é um benefício temporário para esse momento, para esse recorte que a gente está vivendo. Quem tem direito a esse benefício, né? Então, são trabalhadores informais, autônomos que contribuem para o INSS, microempreendedores, pessoas que estão desempregadas, mas que também não estão contribuindo no momento para o INSS, e que a renda familiar, a soma de toda a renda da família que mora naquela casa, não pode passar de 3 salários mínimos, o que é R$ 3.135. Ou a per capita não pode passar de meio salário mínimo, que é R$ 522,50. Quem são as pessoas que não podem solicitar esse benefício? São as pessoas que em 2018 declararam no imposto de renda pessoa física um rendimento no ano de superior a R$ 28 mil. Pessoas que recebem auxílio-desemprego, nesse momento também não podem solicitar, CLT, servidores públicos, e quem está nesse processo que agora de discussão de redução de carga horária para esse momento, também não pode fazer a solicitação. O benefício, ele é pessoal. Então, se eu recebi esse benefício e eu já estou recebendo, por exemplo, o benefício de prestação continuada, eu não posso solicitar o auxílio emergencial. Tem que ser uma outra pessoa da minha família que entra nessa condição, né? O benefício, ele é de R$ 600, mas ele pode chegar a R$ 1.200 para alguns casos específicos, como para mães que são arrimos de família, né? Para isso, como é que a gente consegue esse benefício? Quem já tem o cadastro único, que a gente chama de CAD único, ele é um cadastro que você faz no Centro de Referência de Assistência Social do seu município, da sua região. Cada região da cidade tem um. E esse benefício, esse cadastro, ele é um cadastro que dá acesso a benefícios ofertados pelo governo na esfera federal, municipal e estadual. Então, quem já tem esse cadastro feito até o dia 20 de março, já tem um caminho andado. Então, é só fazer a solicitação. Se essa família que fez a solicitação recebe Bolsa Família, o Bolsa Família, nesse momento, é suspenso e ele entra com um processo de auxílio emergencial. Acabando o auxílio emergencial, ele volta a receber o Bolsa Família, tá? Se ele identificar se a pessoa solicitante recebe o Bolsa Família. As pessoas que não têm o cadastro único, eu nunca fiz o cadastro único, nunca recebi nenhum tipo de benefício de transferência de renda, ou mesmo outros benefícios que o governo oferece, de aluguel, de conta de luz e outras coisas mais, ela também pode fazer nesse momento o cadastro. De que forma? Ou pelo site da Caixa Econômica, ou baixando no seu celular o aplicativo chamado Auxílio Caixa. Você baixa o aplicativo, você preenche no seu CPF e você preenche com os dados que ele está bem fácil de você entender o passo a passo, e você fica esperando por 5 dias, mais ou menos 5 dias úteis, que você recebe a notificação se você foi aprovado ou não para receber o auxílio. E nessa mesma notificação tem as informações a respeito do pagamento. As pessoas que têm o cadastro único, elas já estão cadastradas, então automaticamente quando pede, já no próximo mês, quando vai receber o benefício, já está disponibilizado. Mas é importante que todas as pessoas que solicitem esse auxílio, elas possam entrar no site e ver as datas que estão sendo disponibilizadas os valores. Para você fazer a retirada desse auxílio, é só na Caixa Econômica, no Banco do Brasil e nas lotéricas. E quem não tem o cadastro único, porque quem tem o cadastro único tem uma carteirinha, tem um cartão, né? Que você vai lá, apresenta e pode sacar. Quem não tem, apresenta o seu RG e o seu CPF. Quem fez a solicitação do Bolsa Família e está naquele processo de análise
também pode fazer a solicitação. Na hora que você preenche, você coloca o seu CPF, automaticamente o INSS identifica o seu cadastro e ele faz, então, a suspensão dessa análise, vai para o auxílio emergencial e depois continua a análise com relação ao Bolsa Família. E a mesma coisa com pessoas que estão com auxílio doença, né? Então, assim, se eu solicitei um auxílio doença, só tenho direito se tiver no processo de análise. Se ele já foi concedido, aí ele não pode fazer a solicitação do auxílio emergencial. Qualquer dúvida a mais, se alguma coisa não ficou claro, como a gente está fazendo atendimento online todas as semanas, né? Pode fazer contato com a gente, eu me disponho a orientar e até responder perguntas, porque o que eu trouxe aqui é um genérico e tem muitas perguntas que são específicas, né, de acordo com a condição da pessoa. Então, pode fazer contato com o Day Hunter e eu faço o atendimento para a família. Juliana, super, você fez um belo resumo aí sobre esse serviço. É bacana lembrar que a gente está operando, o Day Hunter não parou, isso é muito importante que todo mundo fique sabendo disso, é fundamental, então você pode recorrer, tem os canais, entrando na página da Casa Hunter, essas informações estão disponibilizadas para todo mundo, você pode recorrer na hora que você precisar. Tem uma dúvida ainda para a Juliana que eu acho importante, que é falar um pouco do LOAS, né, a Lei Orgânica de Assistência Social, que, por exemplo, isso é mais específico para quem acabou de descobrir, por exemplo, eu acabei de pegar o diagnóstico que eu tenho doença de Fabry, né, eu posso recorrer a esse benefício? Essa é uma dúvida que, geralmente, a pessoa que tem uma doença rara que acabou de descobrir, isso vem à tona, eu queria que você falasse um pouco para eles. Tá. Foi muito legal você ter falado do BPC e LOAS na sua pergunta, porque daí me dá a oportunidade de explicar. O LOAS chama Lei Orgânica de Assistência Social, porque muitas pessoas acham que o LOAS é o BPC. Não, o LOAS é uma lei, número 13.982, que fala de todos os benefícios da assistência social. Entre eles, o conhecido BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Então, todos os pacientes podem sim, mas existem alguns critérios, né? Então, por exemplo, quem tem direito ao BPC, de modo geral, depois eu vou fazer um recorte para esse momento, mas de modo geral, são pessoas idosas, acima de 65 anos, não é nem de 60, de 65 anos, ou alguma pessoa com deficiência. Até o começo desse ano, a per capita, né, que é o valor, a soma de todos os rendimentos da família dividido pelo número de pessoas que moram dentro da casa, se chama per capita. Era de 1/4 do salário mínimo. Neste momento, a gente está com um processo que a gente chama emergencial, que vai valer até o dia 31 de dezembro, onde essa per capita passa a ser de meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50, tá? Até então, a gente só pode ter um beneficiário na casa. Então, o paciente de Fabry, seja ele a idade que ele tiver, o benefício vai no nome dele, não vai no nome, o responsável pode retirar, pode fazer todo o processo, mas ele é no nome do paciente, né? E, normalmente, as famílias, mesmo recebendo PPC, passam por dificuldades financeiras e, às vezes, tem mais de um filho com algum tipo com uma condição específica, então, precisa, às vezes, solicitar 2 benefícios. Nesse momento, o que eles estão fazendo? Se você tem um cuidador ou uma pessoa que mora na casa que é idosa e que recebe o BPC, eles estão fazendo a análise de um segundo BPC, caso tenha uma pessoa com alguma deficiência ou uma doença rara, né? Neste momento do Covid, porque normalmente é um benefício por família, né? Qualquer dúvida que você venha a ter, é só ligar no 135, que é o telefone do INSS, ou entrar no site meu.inss.gov.br, está tudo orientado lá. Como a gente está nesse período da pandemia, está sendo feito dessa forma. Ou a outra orientação que eu dou é entrar no site da prefeitura e ver como os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, estão atendendo. Porque normalmente quem dá a entrada no processo são as assistentes sociais do CRAS, mas a gente está no momento atípico. Normalmente, agora, como é o normal? Eu recebo o diagnóstico,
vou dar entrada num agendamento no CRAS, né? Vai através do CRAS que eu faço esse processo do BPC, tá? Quem, por exemplo, tiver já feito, um paciente de Fabry que já tiver feito a solicitação do BPC e ele está em análise, vou voltar à questão, inclusive, da Bolsa Família, está em análise, pode solicitar o auxílio emergencial, enquanto o BPC não tiver sido autorizado. E eu acho que, em resumo, é isso, e ressalto que qualquer dúvida mais específica, eu estou à disposição no Day Hunter, toda semana. Juliana, muito obrigada mesmo. Eu tenho aqui, né, nós temos aqui a honra de ter uma pessoa que conhece muito doenças raras e muito terceiro setor, que é a Andrea Bessa, que é advogada da Casa Hunter, uma das fundadoras da Casa Hunter e uma parceira nesse processo de todos os projetos, inclusive o Day Hunter, é uma das criadoras aí desse programa. Andrea, especificamente para você, a gente queria trazer uma questão que é muito, muito importante para o paciente, né? Aquela pergunta básica de quais são efetivamente os meus direitos, né? Quais são os meus direitos enquanto um paciente de doença rara, né? E isso é muito importante porque a pessoa está naquele momento, depois de muito tempo lutando por um diagnóstico, finalmente ele descobre que ele tem uma doença rara e ele não tem a mínima noção, em termos de direitos, do que ele tem. Né? O que a Carta Magna reserva ou protege, enfim. Eu queria começar com essa pergunta básica, porque eu acho que realmente ainda passa muito pela cabeça das pessoas. Bem, Ari, a pergunta é boa e pertinente, né? Mas, assim, cabe... O diagnóstico, como você disse, é o primeiro direito do paciente. Pode parecer uma besteira falar isso, né? Falar, mas nossa, é uma coisa tão óbvia falar que o diagnóstico é direito, mas é porque tem muitos lugares do país que o paciente não consegue sequer ter acesso ao diagnóstico, né? E por muitas vezes, a Regina depois pode até confirmar isso, o próprio Day Hunter conseguiu detectar pacientes que estavam sem diagnóstico, né? Ou às vezes porque os pais não sabiam qual o problema, ou às vezes que acha que é uma deficiência e vai se agravando o problema por falta de diagnóstico. Aí a gente se pergunta, né, mas por que falta diagnóstico? Porque falta investimento público, falta investimento em políticas públicas, né? Falta um olhar diferenciado do Estado, que a gente espera que, apesar dessa crise toda hoje da pandemia do Covid, ela trouxe um aspecto interessante que eu acho que é hora da gente se apoderar disso, que a discussão de saúde no país virou uma prioridade para todo mundo, né? Então, é um momento onde a gente pode tentar sensibilizar as pessoas de que essa questão da falta de acesso à saúde não é só agora no Covid. Essa falta de acesso à saúde, ela já acontece há muito tempo. Para nós que vivemos nos grandes centros, a gente talvez não sinta isso de uma forma tão impactante como no Nordeste, em outros, né, cantos do nosso país, que é imenso, porque não tem profissionais especializados em determinadas áreas, alguns mesmo da clínica geral mesmo, algo básico, mas a gente não tem profissionais especializados para poder, pelo menos, apontar um diagnóstico e mandar para um centro mais especializado. Obviamente que nesses estados a gente já detectou muito isso, né, nessas viagens que a gente faz, que a gente acaba acompanhando, muitos profissionais são dedicados. A dedicação é muito mais pessoal do que uma dedicação que é de investimento do Estado. Entendeu? Então, o médico hoje, para ele chegar a diagnosticar uma doença rara sem qualquer estrutura, ele depende muito mais dele e da capacidade dele de pesquisa, de estudo, de ir atrás, inclusive fora do horário de trabalho dele, do que de um próprio investimento no Estado em capacitar os profissionais da saúde, né? Então, esse é um grande nosso problema. Qual que é o investimento hoje em políticas de saúde? Então, eu espero que, apesar de toda essa crise da pandemia, a gente consiga sensibilizar os dirigentes e a população em geral de que a saúde tem que ser um ponto de pauta marcante e consequente, ele tem que permanecer na discussão, né? Não é quando acabar o Covid, acabou tudo, vamos para... Não, ele tem que permanecer.
na discussão para que a gente não volte à mesmice da política pública de saúde como um engodo, dá esse jeitinho aqui, não. A saúde ela tem que ser integral, né? E a nossa Constituição Federal, ela prevê isso, né? Então, se você pegar o artigo 196 da Constituição Federal, ele fala que a saúde é um direito de todos, né? Aí você fala assim, nossa, mas de todos não é muita coisa, né? Não porque as reservas, elas são limitadas, né? Uhum. Então, quando você fala que a saúde é um direito de todos, é algo muito subjetivo, né? Como que a gente pode trazer isso à objetividade, né? Então, assim, de todos, mas, por exemplo, aí a gente tem muitas decisões de juízes que acabam falando assim, olha, por que eu vou dar um medicamento A, se o custo desse medicamento eu poderia vacinar 300 mil pessoas, por exemplo, né? Agora, na Covid, por exemplo, a gente está passando por esse momento onde as decisões estão assim, não, mas todo o investimento público hoje está voltado à pesquisa da Covid, à compra de respiradores, EPIs e tal. Aí eu falo, deixou de ser importante os outros pacientes das outras enfermidades, né? Então, eu vou escolher qual doença mata mais, qual momento mata mais. É uma escolha terrível, entendeu? Então, a gente não precisa escolher. Essa que é a diferença. Não existe escolha. Existe planejamento, né? Existe prioridade orçamentária. Então, por exemplo, qual que é a minha prioridade? É ter um grande investimento em propaganda, em pagar convênio para políticos, ou minha prioridade é pegar esse dinheiro e reinvestir na saúde? Então, é lógico, eu estou dando um exemplo pequeno, porque são valores muito pequenos, mas são formas de buscar o governante entender qual que é a prioridade no país, né? Qual que é a prioridade do Estado. Então, a Constituição, ela prevê isso, mas isso é subjetivo. Então, eu preciso entender como, na prática, isso vai funcionar. E aí, sem sombra de dúvida, essa prática depende, sim, do governante, né? Depende, sim, do planejamento orçamentário, da forma de como implementar as políticas. Obviamente que quando o paciente se depara com o diagnóstico, depois vem o susto maior, principalmente quando a gente fala de raras, né? Porque é muito difícil você falar, a Juliana deve lidar com isso todo dia, para uma família que vive de 2 salários mínimos, ou até 1 salário mínimo, até nenhum, em muitos casos, que o medicamento que ela precisa tomar por mês tem um custo de mais de 100 mil reais. Entendeu? É estranho você falar isso e o próprio paciente se sente digno disso, né? Muitas vezes, quando a gente atende no escritório, a gente percebe que o paciente acha que não é digno disso, que é muito dinheiro para ele, que imagina, como que pode, é muito dinheiro, eu não tenho nem arroz na minha casa para comer direito, falta arroz, falta o básico na minha casa, como é que eu vou fazer uso de um medicamento que custa 100 mil por mês? Né? Então, a gente se depara com esse problema e é difícil para a gente, né? Aí entra a nossa psicóloga, né? E você conseguir separar do paciente o seu dia a dia, o seu direito ao seu tratamento, da sua condição do dia a dia, de ter como comer, de ter como se manter. É difícil você falar para ele, isso é uma obrigação do Estado, você tem direito à vida, isso é primordial. Mas ele fala assim, eu também tenho direito a comer. Então, a gente vive essa dualidade, sabe? Não é uma coisa muito fácil, principalmente para nós, como profissionais da área jurídica, que a gente acaba querendo ser muito objetivo, às vezes, e não tem essa sensibilidade do aspecto psicológico do paciente, né? A gente fala, não, você tem direito ao tratamento, e vamos aqui e tal. Então, a gente acaba tendo, de certa forma, a gente teve que aprender isso, mas foi uma lição que humanizou muito a equipe jurídica que trabalha com isso, né? A gente começou a ter uma humanização de entender o paciente não como um cliente e de entender o paciente não no aspecto jurídico, mas numa integralidade, como ser humano, né? Então, a gente passou a ver o paciente mais do aspecto dos direitos humanos do que dos direitos civis, né? Do direito da lei fria, né? Então, a gente passou a mudar esse enfoque e melhorou muito. Tem muito a melhorar, mas melhorou muito.
E eu acredito que o judiciário também começou a agir assim, né? A gente tem sorte que a gente tem muitos juízes, temos alguns que infelizmente não pensam ainda nessa linha, mas a gente tem muitos juízes que começaram a ver o paciente no seu aspecto humano, e não seu aspecto de custo. Quanto que eu custo, o que a lei fala. Então, o que aconteceu? Nessa subjetividade da Constituição, entrou a humanidade, né, dos operadores do direito, entrou a humanidade de colocar na decisão, de certa forma, você passou o judiciário a fomentar as políticas públicas de saúde. Porque sem o judiciário, o governo federal, os governos do estado, municipais, eles talvez não se mexeriam tanto para reformular suas políticas públicas, para a incorporação de medicamentos. Por exemplo, a gente nunca teve na história do Brasil uma grande acessibilidade, incorporação de medicamentos para raras, como a gente teve agora, né? Parte disso, óbvio, o êxito foi muito da Casa Hunter, que atuou muito nisso, né, na fomentação dessas políticas públicas, mas a gente teve muito apoio de operadores jurídicos, que através das suas decisões, como se fosse uma queda de braço, né? Chegou a hora que o governo falou, eu preciso fazer alguma coisa, então sai muito mais barato eu trazer esse medicamento para incorporação e passar a fornecer ele para o paciente de uma forma administrativa do que fomentar a judicialização. Porque, ao contrário do que todo mundo pensa, a judicialização não é boa para ninguém, né? A não ser se o advogado tem outros interesses na vida. Mas a judicialização não é boa para ninguém. Ela não é boa para o paciente, ela não é boa para o judiciário e ela não é boa para o governo. Primeiro, para o paciente ela não é boa porque ela é demorada, ela é lenta, ela é longa, é um caminho muito árduo. Então, ela não é boa para o paciente. Ela não é boa para o judiciário porque ela alimenta um excesso de demandas judiciais absurdas, né? Então, também não é bom para o judiciário. E não é boa para o governo porque ela é mais cara, né? Ela sai muito mais cara. Então, o governo não vai gastar só com medicamento. Ele vai gastar com o processo. Então, assim, tem outros custos envolvidos. Então, seria muito mais fácil o planejamento. Isso tem acontecido em alguns casos. A gente tem muita preocupação das decisões que estão sendo tomadas agora, porque a gente está no momento ápice dessa decisão, da questão do fornecimento de medicamentos de alto custo. Na verdade, acabou entrando num importante, né, que é essa questão do STJ, e eu acho que vale a pena aproveitar o teu discurso para a gente avançar nessa questão. Você acabou de mencionar o quanto a justiça, o quanto o judiciário tem sido um elemento chave nesse processo, né? A gente acompanhou recentemente os últimos movimentos do STF com relação aos raros. Como é que você está enxergando isso e os benefícios que isso está trazendo para os pacientes? Olha, eu fico um pouco preocupada porque a sensação que às vezes a gente tem nos julgamentos, nos plenários, que alguns dos nossos julgadores faltam a se aprofundar um pouco mais em raras. A discussão das doenças raras, ela é muito recente. Ela pode parecer que não, para a gente que está mais no dia a dia, ela parece estar há muito tempo, mas não é. Ela é uma discussão muito recente, né? Esse aprimoramento das doenças raras é algo muito recente. E os nossos legisladores ainda não têm uma consciência, não têm um aprofundamento do que é isso. E isso aí, na hora que você vê a discussão, muito se confunde. Então, por exemplo, quando tem um ministro, eu não vou entrar em nomes para a gente não cair em nenhuma contradição, mas, por exemplo, acontece casos que eles falam, mas por que não usa o medicamento disponível no SUS? No passado aconteceu muito isso é fato. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de insulinas, que é um exemplo simples. Eu tinha diversas insulinas. E aí meu médico queria que eu tomasse a insulina C, que é uma insulina que prometia 1000 coisas. Mas o objetivo final da insulina C era o mesmo da insulina A. E o SUS, ele já fornecia a insulina A. Entendeu? Então, o paciente, antes sequer de ter tomado a insulina A e ter argumentado que existia uma falha terapêutica com a insulina A, o médico já queria que ele fosse direto para a insulina C e que o Estado pagasse isso. Aí, de fato, existe um erro. E o judiciário, isso começou a ganhar uma força
e ficou parecendo que todos os casos eram assim, que todos os pedidos de medicamento vinha por trás uma certa, como que eu posso dizer, uma certa conspiração de marca de medicamento, uma certa conspiração de achar que o medicamento que o SUS fornece é um medicamento de baixa qualidade, de baixa... Então, começou-se uma política de dizer que aquilo que o SUS fornecia não era bom o suficiente, não tinha eficácia, não era um medicamento bom, e sim o que o médico indicava lá que não estava incorporado. E não é isso, né? As raras, na maioria das vezes, esse medicamento não existe no SUS. Existem medicamentos para tratamentos sintomáticos. Então, por exemplo, o paciente de Fabry, eu tenho lá um corticoide que trabalha um sintoma do paciente, mas não trabalha a causa. Então, aí que a gente começou a ter uma divergência. O que é trabalhar a causa e o que é trabalhar o sintoma. Então, o medicamento, a enzima, ela vai trabalhar o sintoma, a causa, e não o sintoma, né? Não é tomar um anador, não é... E aí os juízes não entendiam isso, e nem os procuradores da União, quando ia, a Advocacia Geral da União, quando ia nas audiências, eles também não entendiam. Então, eles falavam assim, não, mas tem tratamento no SUS? Não, não tem tratamento no SUS. Então, é diferente a questão das raras, né? Porque existe um tratamento, que é um medicamento órfão, e que não existe outro medicamento possível, e que esse tratamento que é disponibilizado no SUS é de sintomas, ele não vai substituir o tratamento da causa, que é a reposição da falta da enzima que o paciente tem. Então, a gente começou, de fato, nas audiências, é até engraçado que todo mundo brincava comigo, né? Eu desenhava na audiência para o juiz, olha aqui, falta enzima aqui, aí tem aqui uma quebrinha, um buraquinho que faz, o juiz dava risada. Mas a gente tinha que desenhar, a gente tinha que caçar formas lúdicas, né, de explicar, porque não é porque é um juiz que ele sabe de tudo, mas a gente tinha que procurar formas lúdicas de explicar como que aquela doença afetava o paciente, como era a sua progressividade, como que aquele medicamento teria um impacto positivo na qualidade de vida. Outra discussão era, no judiciário, mas esse medicamento não cura. A gente falava, excelência, medicamento para pressão também não cura, né? Medicamento para diabetes também não cura. Então, a discussão aqui não é cura. A discussão é a qualidade de vida. É óbvio, é o sonho de qualquer profissional, principalmente da saúde, dizer que determinada doença é você anunciar que tem uma cura. Isso né? Deve ser o ápice de um pesquisador na área de determinadas doenças. Mas não é o caso. Se não tem cura, esse paciente não tem direito ao tratamento, então isso a gente tem brigado muito. E o STF, a gente tentou ouvir com essa discussão, demonstrando isso, que a dificuldade desse paciente ter acesso, porque o governo não tinha interesse econômico de incorporar esses medicamentos, né? Então, a gente demonstrava que o medicamento tinha eficácia, tinha segurança, tudo era demonstrado. Mas, ao final do relatório da Conitec, vinha lá um estudo dizendo que é uma incompatibilidade econômica para fazer a incorporação. Ou seja, o problema não é que o medicamento não funciona. O problema é que o medicamento não possui o impacto financeiro previsto pelo governo. Então, a gente fala aqui dos principais direitos do paciente, que é o diagnóstico e o acesso ao tratamento. Aí tem outros que a gente fala que são direitos subsidiários, que são isenções para compra de carro, são isenções de conta de luz, mas aí vai depender de cada estado, vai depender de cada município. E aí, mais uma vez, a gente deixa a Casa Hunter à disposição, tem o e-mail lá, quem tiver dúvida pode encaminhar, a gente está respondendo, o judiciário está funcionando, gente, não está parado, ele está com prazo suspenso, mas ele está funcionando, e esses casos são entendidos como casos de urgência, então as liminares estão saindo, está andando, um pouco marcha lenta, mas está andando. Obrigada. Palavras para agradecer a vocês, não, uma discussão super rica, tão rica que por isso que extrapola o tempo, né? Agradeço a todo mundo e eu espero sinceramente que essa semana de temática de Fabry, ela se multiplique em muitas outras semanas para que a gente possa aí continuar falando da importância do atendimento multidisciplinar, a importância que o Day Hunter representa para os pacientes com doenças raras. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada.